Paz, povo de Deus, estamos aqui hoje, nosso 9º podcast, tem a convidada especial, a nossa apóstola Kátia Amém. Assis, seja muito bem-vinda. Amém. Eu sei que Deus Obrigada. vai usar grandiosamente nessa tarde com Eu o seu ilustre creio. testemunho. Amém. Eu creio também que o Senhor vai te usar para poder ministrar a minha vida também, porque aqui é uma troca, né? Vamos conversando e o Senhor vai fluir. Em nome de Jesus, vai ser uma grande bênção. Quero também desde já convidar as mulheres a assistirem o nosso podcast até o final, porque eu sei que Deus vai falar muito ao coração de todas nós, em nome de Jesus. Eu creio, glória a Deus. Então, para a gente começar, vou começar perguntando como é que foi a apóstola Kátia na infância, se já veio de um lar cristão? Então, a minha infância eu não vim de um lar cristão, mas minha mãe se converteu quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, na minha pré-adolescência. E aí minha mãe se converteu, foi para a igreja e começou a levar a mim e meu irmão para a igreja. Né? Começamos a frequentar, no começo, como toda criança, né? A gente vai por outros motivos, para brincar com as coleguinhas, para conhecer pessoas novas, né? Eu gostava muito do ministério infantil da igreja, né? Então me divertia muito. E depois a gente vai crescendo, né? E aí vai conhecendo realmente ao Senhor. E nesse momento, minha mãe foi uma peça assim muito fundamental na minha vida, né? Porque ela me ministrava muito, fazia muito culto doméstico com a gente, ensinava a gente a orar, né? Então foi uma grande edificadora na nossa vida, uma grande intercessora, né? Mas os meus pais, eles se divorciaram, mais ou menos nessa fase. Minha mãe começou a frequentar a igreja e nos levou para a igreja. E a partir daí, aí pronto, eu conheci o pessoal da igreja, já me envolvi com os adolescentes, fui crescendo. E por aí, glória a Deus. Seguimos até hoje com Jesus, graças a Deus. A importância, né, de levar desde pequenininho o filho, para quando se cresça não se perca do caminho. E hoje estamos aqui apóstola, né? Já é um grande exemplo do que é realmente verdade que a gente sempre vê. E a importância também de ter escolinha, né, nas igrejas, porque assim, vão introduzindo as crianças, né? Querendo ou não, quando a gente pais vai explicar, eles não querem saber. Mas quando é outra pessoa contando a história que você contou, parece que tem mais importância. Verdade. Uma coisa importante que eu queria até enfatizar também para as mães, né, que estão nos assistindo, as mulheres e as mães, as que vão ser mães também, né, que estimulem os seus filhos. No começo eu não gostava mesmo de ir na igreja, né? E minha mãe sempre me orientava e ela usava de artifício, tipo, olha, lá vai ter escolinha, vai ter um doce lá para ti, né? Vai ter lá um docinho para você, né, lanchar na escolinha e tal. Ela sempre usava de atributos e artifícios para poder nos colocar, nos direcionar para a igreja, né? O que às vezes a gente hoje em dia tem muita distração para as crianças, né? Hoje em dia tá todo mundo com telemóvel, né? Com celular, com computador, com jogos, né? É mais difícil a interação entre as crianças com outras crianças, né? Tem muitas crianças que hoje aprenderam até a jogar online e não tem mais aquele contato, aquele convívio. Então, até isso, o ambiente cristão promove para as crianças, né? Então, é importante que nós, mães, estimulemos mesmo os nossos filhos. Pode ser que no começo, assim, eles não achem muito legal, mas nós, como mães, sabemos, né? O que é bom, o que é melhor para eles e sempre que eu vou para a igreja, João Miguel também não caiu. E para a igreja de novo. Né? Igreja, desse jeito. Porque lá na frente você vai ver a por quê. A gente sabe, exatamente. A gente vai ver o porquê. E quando foi que conheceu Jesus, que teve aquele verdadeiro encontro com ele, falou, uau, Senhor da minha vida? Então, nesse processo de ir para a igreja, né, por outros motivos, pelos amigos, pela escolinha, pelo lanche, pela cantina, chegou um momento que finalmente eu fui para o acampamento de jovens no IME, então foi uma experiência assim muito, muito abençoada na minha vida. Né, eu conheci realmente, eu digo que eu me converti mesmo nessa experiência, né, no acampamento de jovens, foi uma bênção. Pronto, o Senhor falou muito ao meu coração através das ministrações lá. Já estava mais ou menos com uns 15, 16 anos. Olha quanto tempo demorou, hein? Uau. Dos 12 aos 16 eu ia por brincadeira. Depois a gente começou, né? Conheci de fato, o Senhor colocou um carimbo assim no meu coração. E ali eu me entendi aquilo que foi ministrado, recebi mesmo o Senhor no meu coração. E dali para frente foi só, a paixão foi só aumentando, né? O amor pelo Senhor foi só crescendo. Glória, e foi uma grande bênção. Glória a Deus. Então foi na adolescência. Na adolescência. Que legal. E nesse período, né, pessoas, quando tem oportunidade, ó, sai da igreja. É verdade. Então os tios também é muito importante. É maravilhoso que eles trazem, né, mais ali a presença, algo mais jovial. Porque também é muito interessante quando o jovem vai pro culto que é para ele, que é voltado para ele, ali ele fica mais cheio, ele entende mais, ele tem mais entendimento. É muito importante. E é maravilhoso. É muito importante ter esse ambiente preparado e separado para os jovens, para as crianças, né? A gente faz mesmo, a gente tenta promover esse ambiente porque a linguagem é diferente,
aquilo que vai ser abordado, a forma da gente tratar com a criança e com o jovem é diferente do adulto. Então, realmente, a gente tem que ter esse entendimento E cativa para poder, mais. exato, para poder cativar. Que eles se sentem mais confortável, até mesmo para É, conversar, para falar, porque tem ali o ambiente. exatamente, a linguagem deles, né? A linguagem dos jovens só eles entendem, né? Isso é mesmo. Então, Varoa, qual o testemunho que gostaria de compartilhar que alguém lá do outro lado vai ver e vai falar, uau, eu me identifico muito, meu Deus. Então, eu tenho alguns testemunhos, né, mais dessa caminhada longa, né? Hoje eu tenho 44 anos, sou casada há Novinha, 22 anos, muito nova, maravilhosa. e já tenho um filho de 17 e um filho de 12 anos, né? Então, Ah, aquilo que eu vivi, hoje eu transmito para eles, já estão ficando, né? O pequenininho já tá ficando adolescente, já tem um adolescente, então a gente passa as experiências para eles. Mas assim, os meus testemunhos têm muito a ver com os meus filhos. E eu creio que também tem muito a ver com a minha infância. Porque eu tive, nessas duas gravidez, eu tive as duas gravidez que foram gravidez de risco, né? E quando eu me casei, eu tinha 22 anos mais ou menos, e eu e meu esposo, o apóstolo Otávio, que você conhece bem, muito maravilhoso, apóstolo. somos casados há 22 anos, estamos juntos há 27 anos, né? Começamos a namorar, ficamos namorando, olha os jovens aí, ó. Começamos a namorar, nos conhecemos na igreja, no mesmo grupo de jovens, né? Que eu contei aqui agora do testemunho. Também foi quando eu conheci ele. Começamos a namorar, um namoro de corte, e depois nos casamos depois de 5 anos de namoro. E pronto, então passamos esse tempo todos juntos. Quando decidimos que o Vitor, né, era o momento de ter um filho ali e tal, a gente se programou, se organizou e tudo. E engravidei do Vitor, e a gravidez, gente, assim, eu era uma pessoa totalmente organizada, tinha tudo, né, no controle de tudo, Noemi. Ah, Era aquela tinha pessoa que tudo tinha um controle organizado. organizado, né, fiz todo o pré-natal tudo direitinho, na época a gente morava no Brasil ainda, então foi tudo organizado, como eu queria, né? E aí a gente acha que porque a gente já serve ao Senhor, já conhece o coração de Deus, que Deus nos dá a carta branca para a gente seguir a nossa vida como a gente quer, né? Dentro daquele E acha ciclo que vai ser ali, daquele jeito que a que gente vai organizou, ser, que né? Deus vai se adequar aos nossos planos, né? E quando chegou a altura do parto do Vitor, eu marquei o parto, cesariana, Foi tudo cesárea. combinado, foi Escolheu até a cesárea. data, Escolhi, não, você tudo. acredita que eu escolhi um dia de sexta-feira para o aniversário de um ano ser no sábado? Ah, Desse sério? jeito, o nível do controle era esse aqui, minha gente, ó. Era esse Nossa! nível do Eu vou ter controle. esse ano na sexta, que ano que Ano vem que ele vem vai vai fazer cair no sábado, no aniversário de um ano sábado. no sábado, tudo certinho, os convidados vão conseguir, porque é de sábado, tudo Nossa, combinado, né? A pessoa toda incrível. metódica ali, ó. Sim, E aí, pronto. O Vitor nasceu, eu fiz todo, né, aquela coisa como a gente gosta de fazer, né, de fazer as sim. lembrancinhas, colocar esqueci como é que é o nome daquilo, aquele enfeitezinho na porta da maternidade do Ai, quarto. Só sim. que o Vitor nasceu, menino, o Vitor foi pra UTI neonatal. Sério, nasceu e foi. Ele nasceu com assim, cansando, né, tava com, segundo os médicos disseram, ele teve qualquer coisa ali no pulmão, porque eu marquei o parto com 39 semanas, podia até 42. Como eu marquei com 39, Foi ainda não estava antecipado. 100% do pulmãozinho ainda formado. Aí Hum, fiz o parto antes. O Vitor foi para UTI para aprender a respirar melhor. E poxa, eu dizia, como que eu vou ter um filho? Que foi tudo perfeito, eu desenhei tudo, eu planejei tudo. Como que essa criança vai parar na UTI? Não pode ser, não sei o isso quê. não estava planejado. Ah, não estava planejado. Aí eu comecei a orar, eu falei, Senhor, aí eu fui perguntar para Deus, então, Senhor, era assim que o Senhor queria que eu fizesse? Né? O que é que o Senhor acha? Por que que aconteceu isso? Por que comigo, Deus? Né? As pessoas chegando para visitar o meu filho. E não tinha filho, gente, aquele bercinho ali vazio, você no quarto sozinha, E né? fica separado, né? Fica Quando o separado. filho vai pra UTI, Você fica no quarto sozinha e ele fica lá no outro departamento. E aí eu olhava para aquele bercinho assim vazio e dizia, como é que pode se eu organizei tudo perfeito? Né? E aí Deus começou a falar comigo, olha, não é como você quer, né? O que você decidiu foi colocar a sua vida nas minhas mãos, então você tem que me entregar o controle.
né? Uau. Coisa que para a mulher, inclusive, É difícil. é um bocado difícil, porque nós somos assim, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? A gente Organiza resolve tudo. tudo, nós somos a coluna da nossa casa, então tudo passa por nós, a gente que decide tudo. E o Senhor falou comigo, olha, na minha, né, na minha gestão, você vai me entregar o controle. Eu vou te orientar e você vai fazer conforme eu quero. Uau. Em momento nenhum dessa gravidez você falou comigo como é que você queria. Ou falou, você deixou que eu falasse Que o ele que é que eu organizasse. queria. Que ele Você falou o organizasse. que você queria, mas você me perguntou o que é que eu queria. Enfim. Uau. E aí eu fiz, né? Nós oramos, o meu esposo Otávio, até nós oramos juntos, e Deus falou com ele a mesma coisa. Enquanto eu tivesse com o controle na mão, o Senhor não ia permitir que aquilo tivesse acontecendo, né? E aí, assim, eu primeiro entrei em negação, eu não queria aceitar que eu estava errada diante de Deus. E aí, como eu tive o famoso, né, marquei o parto para sexta-feira, o médico terminou o plantão e foi para casa, só voltava na segunda-feira. O chefe da UTI neonatal. Ah, sério? Então, meu médico obstetra disse assim, olha, então, o chefe, só quem dá a alta médica para o recém-nascido é o chefe da UTI. Ele só volta segunda-feira. Você escolheu para ter o parto sexta, ele só volta segunda. Só que assim, eu vou precisar te liberar, porque eu tenho data para liberar o quarto aqui do hospital. Você não pode ficar aqui, você já está bem. Teoricamente, seu parto foi tudo bem, comigo estava tudo bem. Então, ele tinha que me dar alta no domingo. Eu ia sair sem um bebê. Imagina o que é para uma mãe sair sem um bebê. Com o bebê conforto no carro vazio. O quarto todo O preparado. quarto todo preparado, você chega em casa e não tem o bebê. Primeiro filho, né? Então foi mesmo duro. Eu pedia tanto a ele, doutor, pelo amor de Deus, eu só quero sair com meu filho. Ele falava, não posso. O plano de saúde não autorizou você ficar mais tempo, eu te manter aqui mais tempo, eu tenho que te liberar logo. E não podia nem ficar lá com ele no... Aí eu podia ficar na UTI, mas assim, como visitante, mas eu operada, eu fui cesárea, eu fui operada, né, cheia de pontos, mesmo assim eu fiquei. Nossa. Aí, o que acontece? No domingo de manhã eu tive alta e tive que esperar pelo Vitor. Aí na segunda-feira, início eu orando, né? E eu dizendo, Senhor, mas né, eu querendo bater testa com Deus, que não, que estava tudo certo. Eu estou falando, não, você tem que me entregar desobedeceu, você não me perguntou como é que você queria a organização da sua vida nessa área, você achou que... Porque... Tava tudo certo. E tem um detalhe, Vanessa, que eu quero trazer até aqui para outras mães também que estejam nos ouvindo. Às vezes a gente tem um filho e acha que o filho é nosso. Às vezes nós temos o filho e temos aquela mentalidade de que não é nosso, né? Nós fazemos até aquela ação de chegar na igreja, de consagrar a criança, né, para o Senhor, mas na verdade a gente se comporta como se fosse nosso. Não, só faz aquilo que nós determinamos que vai fazer. E a gente muitas vezes ora para que Deus abençoe, mas não ora para perguntar assim, Senhor, o que é que o Senhor quer? Como é que o Senhor quer que eu conduza a vida do meu filho? É verdade. Né? Então, se o seu filho tiver que ser enviado para missões, por exemplo, será que a gente vai estar com o coração preparado para liberar? A gente não trata isso desde quando ele for mais novinho, né? E começa com pouca coisa, começa assim, ó, eu tenho um bebezinho e na igreja ninguém vai pegar no meu bebê. Eu tenho um bebezinho e ninguém da família pode pegar no meu bebezinho porque... Eu era assim. A gente... Eu tô falando porque eu também era assim, né? Eu não gostava que ninguém pegava no meu filho. A gente acha que, né, eu saía escondida, eu via alguém querendo pegar meu filho, ó. Aí eu ficava olhando se alguém já saiu, porque eu não queria que pegasse meu filho. Era só meu. Só que a palavra, o que a palavra nos ensina, né? Que se o Senhor não guarda a casa, em vão guarda o sentinela. Ou seja, se não for o Senhor que guarde, né, não somos nós que, por mais que a gente coloque ele numa redoma, não somos nós que vamos proteger. Né? É mesmo Deus. Então, assim, a gente confia, só tem duas opções. E aí, nesse dia, né, ainda no hospital, eu chorava muito, né, pedia muito ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, que meu filho seja liberado comigo para casa e tal. E o Senhor falou assim, olha, só, né, você vai ter que fazer uma oração, né, tipo, declarando que eu entregava o controle para o Senhor, em que entregava a vida do Vitor ao Senhor. Né? Porque eu já tinha, talvez inconscientemente, aquela coisa de que era meu, né? Que eu que criei, eu que fiz, não sei o quê, eu que organizei toda a gravidez, tudo planejado. E aí, eu me lembro que foi na segunda-feira, eu fui para casa da minha mãe, eu tive alta no domingo, de manhã, passei o domingo no hospital com ele, como visitante dele da UTI, fui para casa dormir, chegou segunda-feira, fui
para casa da minha mãe. Quando chegou na segunda-feira, aí eu me lembro que eu acordei de manhã e comecei a orar com a minha mãe. Eu falei, mãe, tô mal, vamos orar e tal. E começamos a orar. Minha mãe falou assim, filha, por que você não faz logo essa oração, né? Se Deus já falou com você, faz logo essa oração, entrega logo o Vitor para o Senhor, né? Assume logo que você, né, não tinha a sabedoria, não teve sabedoria para conduzir a gravidez nesse contexto de pedir ao Senhor que o Senhor te orientasse e tal. E aí eu fiz essa oração. Menina, eu fiz a oração, quando chegou, eu estava me organizando para ir para o hospital para visitar o Vitor. Eu fiz a oração, fui tomar um banho. Quando eu terminei, minha mãe falou assim, olha, o hospital ligou para você buscar o Vitor, que ele está de alta. Eita glória! Diante Fez a deste oração Deus, e já foi liberado. diante deste Deus. Parece que Que destravou uma chave. bênção, na hora. E o médico tinha dito assim, olha, provavelmente o plantonista vai chegar na segunda-feira, vai repetir os exames que ele fez na sexta e Sim. deve ter alta lá para terça ou quarta. E na segunda-feira de manhã, assim a gente Fez a conversou oração. ali, oramos juntas, eu fui tomar um banho para me arrumar para ir pro hospital para visitar, o médico ligou do hospital. A Já assistente era social pra ligou levar. e falou assim, olha, pode vir buscar que ele tá de alta. Que Né? bênção, Foi uma olha. bênção. E hoje, graças a Deus, assim, depois dessa experiência, aí eu acho que teve um teste, assim, acho que Deus me testou, porque o Vinícius também foi pra UTI. Vinícius é Deus já falou assim, deixa eu ver se ela aprendeu a lição. O Vinícius é o meu segundo filho de 12 O anos. Vinícius também foi pra O Vinícius UTI. nasceu prematuro de 7 meses. Ah, Só que olha a diferença. mas aí já tinha entregado Já, tudo. a gravidez do Vinícius foi tão tranquila, sabe? Eu Sim. tava tão desprendida e tão, assim, confiando no Senhor. Senhor, o controle eu já entreguei, Que, o senhor exato. sabe. Que ele nasceu, eu tive um problema na placenta, ele nasceu prematuro de 7 meses e meio, e eu estava tão tranquila, eu tinha certeza que Deus não ia deixar que nada acontecesse com ele, e graças a Deus ele nasceu, ficou um tempinho na UTI, porque nasceu muito pequenininho, né, ficou 21 dias na UTI, depois teve alta médica, foi para casa e tá Perfeito. aí brincando, correndo, pulando, fazendo tudo até hoje. Uau, nossa. Deus falou, eu vou testar ela A agora. diferença da primeira gravidez para a primeira segunda pra foi segunda. muito gigante, assim, no meu coração foi muito... Na eu primeira é porque senti ainda mesmo. tinha ali o controle. Sim, sim. E ainda ficou ali meio que relutando para poder Exato. fazer a oração, porque dentro eu tô certo, mas o que eu fiz de errado? Eu não fiz nada de errado. Agora na segunda já, o Senhor já está em suas mãos. Eu sei que ele foi para lá, mas o Senhor vai tirar, porque o Senhor tirou o Vitor. Exatamente. O Senhor tirou o Vitor naquele dia que eu orei, então eu creio. Exatamente. Porque eu já tinha vivido o milagre no primeiro Isso. e não seria diferente no segundo. Exato. Porque Deus, ele continua sendo o mesmo. Eu creio, amém. Maravilhoso. Incrível. Amém. Caminhar com o Senhor é isso, né? A gente Nossa. vai tendo experiência dia após dia. Ele Vivendo vai nos o ensinando, sobrenatural. ele vai nos ensinando todos os dias, né? O extraordinário. É maravilhoso quando Deus age assim, a gente Amém. vê a grandeza dele. Exato. Em todos os detalhes. Em Exato. todos os detalhes. Glória a Deus. E o segredo é a confiança no Senhor, né? É confiar na escolha que nós fizemos. Escolhemos Jesus, então precisamos confiar mesmo, de fato. Né? E coisa que para a mulher às vezes é um pouquinho complicada é a gente ter, né? Entregar o controle 100% nas mãos do Senhor, né? Isso. E às vezes somos obrigadas naqueles detalhes, né? Um pouquinho de sofrimento. Exato, faz parte da caminhada. Sim, aí a gente vai lá e entrega e fala, Senhor, não tem como mesmo. Toma aqui então o controle, Senhor. Então agora vamos falar Deus, sobre missões. Amém. Me conta como que começou a missão na sua vida, na igreja, esses detalhes. Amém. Nosso coração sempre ardeu por missões, o meu e do meu esposo, do Otávio. Quando nós estávamos no Brasil, estamos cá em Portugal há 7 anos quase, e quando nós estávamos no Brasil, começamos o ministério no Brasil, nós sempre tínhamos esse olhar e esse coração voltado também para missões na nossa região. Porque assim, as missões a gente às vezes acha que não, missões tem que ser internacional, já tem que começar com algo grande. E nós começamos primeiro na nossa comunidade. Nós começamos a fazer missão no bairro, depois na nossa geografia, depois nas cidades próximas, depois no interior da Bahia, e depois nós nos mudamos para uma cidade chamada Simões Filho, que é um município, né, lá da Bahia. Mudamos mesmo para lá. Quando o Vitor, que eu dei aqui o testemunho, tinha 4 meses, aí Deus nos fez, através do pastor, né, no nosso pastor na altura, nos fez a proposta de nós morarmos, ele abrir uma igreja em Simões Filho e nós nos mudarmos para lá. Aí foi o teste também, porque o quartinho do Vitor, aquele quartinho todo arrumadinho, que a gente passou meses arrumando, decorando, tive que mudar de casa, mudar para lá, mudar o quarto todo, mudar tudo e fomos para lá. Ia ser diferente. Né? Então Deus, na verdade, já estava preparando o nosso coração para a gente se desprender de algumas coisas,
né? Mas foi assim uma experiência maravilhosa. Na altura eu não era nem pastora ainda, né? E foi ali que eu fui forjada mesmo no ministério, né? Nós começamos a igreja com jovens, a igreja do bairro tinha muitos jovens. Então Uau. nós começamos a igreja com muitos jovens ali. E olha que interessante, o pessoal dizia assim: "Ah, não vai dar certo a igreja porque o jovem não tem condição financeira. O jovem não trabalha, não dizima, não oferta", mas literalmente quem sustenta a obra é o Senhor. Quando é de Deus, ele que sustenta. Glória a Então, Deus. não me pergunte como, é outro testemunho de milagre, minha gente, mas conseguimos, ficamos ali por alguns anos, né? Depois nós retornamos para Salvador e depois de um tempo, aí continuamos as missões, né, na igreja através de outros lugares, Chapada Diamantina, outras regiões da Bahia, que nós somos da Bahia, no Sim. Brasil. Eita glória. E aí viemos em Portugal de férias, Deus começou a falar conosco, né? Nós não tínhamos nenhuma pretensão de vir para Portugal, e Deus começou a falar conosco, e aí a viagem de férias viu quase que uma viagem missionária, a gente começou a falar de Jesus com as pessoas no comboio, no autocarro, no metro, né? Virou praticamente a viagem missionária, e ao fim dessa viagem, que foi de 12 dias, o Senhor falou conosco, comigo e com meu esposo, que nós iríamos ser aqui. Enviados para Portugal. Eu falei assim, gente, assim, Deus vai ter que falar no coração do nosso pastor na altura, né? E aí voltamos para o Brasil, não comentamos nada com ele, ficamos em oração. E aí teve o aniversário da nossa igreja no Brasil. Foi lá um pastor português. E deu a E palavra. aí o Senhor falou, usou, aí pronto, aí teve umas movimentações proféticas lá. E o pastor na altura me chamou e disse assim: olha, Deus falou comigo que quer para enviar vocês, a nossa família, para Portugal. Eu falei, amém, Deus. Já tinha falado conosco, então nós viemos. Um outro detalhe pequenino do testemunho é que nós viemos com visto de missionários. Uau! Na altura nós contratamos um advogado que era cristão e ele tem 20 anos de experiência, ele mora no Porto, 20 anos de experiência. E quando nós falamos com ele da proposta, né, que Deus falou conosco, que nós viríamos a Portugal e que nós teríamos que declarar que nós viríamos fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer, que é fazer missões. Aí ele falou assim, olha, tem um visto aqui de missionário que é para padre, eventualmente para um pastor ou outro, mas assim, eu tenho 20 anos no mercado, nunca vi esse visto ser aprovado, nunca peguei esse visto na minha mão, nunca vi esse visto. Vocês não querem tentar um visto de trabalho? A gente falou assim, não. Missão. Deus falou que o visto é de missionário. Glória a Deus. Aí ele falou assim, olha, se vocês quiserem dar entrada, agora eu vou logo avisar para vocês. Se o processo chegar no consulado e não der certo, não for aprovado, vão ter que recomeçar o processo e vão ter que fazer os pagamentos novamente. Nossa. Eu falei assim, olha, mas Deus falou conosco que nós iríamos como missionários. A gente não vai entrar lá para dizer que a gente vai ser estudante, que a gente vai trabalhar de qualquer coisa. Nós vamos fazer missões, então nós vamos como missionários. Então demos entrada no visto, compramos as passagens para vir antes do visto ser liberado pela fé. Pela fé. Porque entrou lá uma promoção na companhia aérea, vamos comprar. É o momento certo e pronto. Exato. Quando foi 15 dias antes da data da viagem, o consulado liga, manda mensagem, olha, o visto foi aprovado. Eita glória! A primeira coisa que eu fiz, mandar uma foto para o advogado. Olha, doutor, já tem aqui, agora o senhor já nunca tinha visto? Prazer, esse é o visto de missionário. Uau, que bênção! E a gente veio com visto de missionário. Então pronto, aí chegamos aqui, iniciamos o trabalho como igreja no lar, como uma célula, né, que a gente chama. Sim. Igreja no lar, e pronto, estamos cá há quase 7 anos. E tivemos agora, recentemente, há quase um ano, a oportunidade de fazermos também, estendermos as missões para a África, Angola e Moçambique. Uau! Então, nós temos ajudado lá o pessoal. Meu esposo foi agora em abril para lá, para a África, para Angola, né? E engraçado que, assim, ele não quis agenda para pregar em igreja, ele quis ir para as comunidades. Para ajudar mesmo. Foi para presídio, né? Nós levamos aqui, acho que nós levamos... não sei a quantidade em quilos, porque foi muita mala, mas acho que umas 7 malas de 23 quilos. Gente, assim, não deu conta de tanta gente, tanta criança, tanta família precisando de ajuda. Nossa. Eles foram para uma comunidade chamada Bentiaba, que é uma comunidade que tem povos não alcançados, né? E tinha lá um representante da tribo que eles só falam na linguagem, no dialeto deles, eles não falam outra língua, não falam português, não falam outra língua, só falam no dialeto da tribo. Né? E graças a Deus a gente conseguiu ganhar esse rapaz para Jesus e ele, os pastores pregavam e ele fazia a tradução. Exato.
Que E aí foi bênção. uma bênção. Então, assim, ter essa experiência de alcançar pessoas, né, que estão em situações que às vezes a gente diz assim, não, nós estamos, né, passando por algum tipo de privação, de dificuldade. E a gente esquece que tem pessoas que estão passando realmente, literalmente, por dificuldade, principalmente por não conhecer o Evangelho. Né? Nós temos uma riqueza tão grande que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Cristo. E às vezes a gente acha que riquezas são coisas materiais, não valorizamos, né, aquilo que nós temos em Cristo. E quando a gente chegou lá, quando eles chegaram lá, eles mandavam fotos para mim, eu só chorava, né, só chorava. Vi a Quando eu via as fotos, os situação de vídeos, tudo. e a alegria deles, sabe? A igreja, gente, a igreja é tão simples, mas eles tinham tudo que eles precisavam. Na Eles, presença de Deus. eles consideravam assim, a alegria deles era a presença, era a palavra, ela ter alguém para ministrar a palavra. Teve um dia que ele conta assim um testemunho que eles estavam indo para o culto, para a igreja assim no bairro mais distante, e o pneu do carro furou. Era 4 horas da tarde, o culto estava marcado para 5. Eles chegaram na igreja às 8 horas. E os irmãos estavam Nossa. todos lá, louvando, celebrando, orando, glorificando, receberam eles com muita alegria, parecendo que eles eram, né? Porque eles Uau. sabiam que eles iam receber uma palavra do Senhor, né? Então assim, tem sido muito enriquecedor assim ter essa experiência tanto como missionários aqui em Portugal, quanto alcançar, né, essas Vidas outras longe. pessoas. E as missões de Moçambique também é uma coisa assim Extraordinário. extraordinária. São 11 igrejas que nós damos lá cobertura, 11? 11 igrejas. Uau! E tem um missionário específico que ele decidiu, assim, sabe, ele abriu mão, assim, de qualquer outra coisa na vida dele, de ter coisas pessoais, ele estudou, mas ele abriu mão, por exemplo, no momento de ter um relacionamento sério, de ter uma família, porque Para ele vai cuidar das caminhando, pessoas. ele vai caminhando pelas comunidades, principalmente as comunidades que são com difícil acesso, ele vai caminhando e ministrando a palavra do Senhor, né? E nós temos a Uau! oportunidade, nós temos tido a oportunidade de ajudá-lo também, né, com esse trabalho, né? Os pastores também, a gente tem reuniões online com eles toda semana. Eu fico observando e falo, Senhor, de onde o Senhor me tirou, nos tirou? E nós Glória a hoje Deus. temos uma reunião com 30, 40 pastores em África que param para ouvir a gente. Quem somos nós, Senhor da Que glória? bênção! É assim que Deus faz. É Quando Ele assim. tem uma promessa, Ele cumpre. E a gente é que tem sido mais assim ministrado, sabe? Eles acham que eles são muito ministrados, mas nós somos mais, porque quando a gente vê pessoas que se dedicam, às vezes, para fazer, por exemplo, em Moçambique, a gente até eles pedem reuniões, né, para ouvir a gente, para serem discipulados e para reunir todos esses 11 pastores de Moçambique, das 11 igrejas. Às vezes eles passam um dia sem comer para guardar o dinheiro do transporte, para se reunirem em uma igreja só, para Uau! ouvirem uma palavra, né? Então assim, é sobre isso o evangelho. Uau! É Incrível. entender a riqueza daquilo que eles estão recebendo, né? Nós precisamos entender que aquilo que nós recebemos da parte do Senhor é muito rico. A palavra que o Senhor deixou para nós, que tem que ser ruminada, tem que ser lida, tem que ser absorvida, é muito rica, né? E ali nos dá toda a orientação. A gente fala que a palavra é o manual do ser humano, né? Todo produto tem um manual. E a palavra do Senhor é o manual do ser humano. É o nosso É manual. o nosso manual. Glória a Então a Deus. gente precisa mesmo, né, valorizar aquilo que nós recebemos do Senhor. E tem sido uma grande bênção assim, essa experiência com missões. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, Amém, enviando amém, mais pessoas para ajudar, porque quanto mais amém. ajuda, melhor, né? Que dá para ajudar É mais verdade, é pessoas. verdade. Glória a Deus. Deve ter sido uma experiência muito grande Sim. passar por tudo isso. E também ver como Deus está honrando vocês também, Ah, meu Deus, porque é amém. algo maravilhoso. A gente tem se sentido muito honrados mesmo em poder ajudar, né? E Sim, às vezes a gente acha que não fazer missões, a gente tem que ter muita condição financeira. Eu só vou fazer missões quando eu tiver em um determinado patamar. E você pode fazer missões na sua rua, no seu bairro, você pode fazer missões para o seu vizinho ali. Você pode ser missionário, né, um representante do Senhor para alguém que está próximo de você. Né? Você pode ser missionário dentro do comboio, do autocarro, do metro. não Você pode ser precisa ir para missionário no seu longe. local de trabalho. Né? Hoje nós que estamos aqui em Portugal, a gente tem tanta gente, tantas nações que a gente toca, né? A gente fala com gente que é angolano, que é moçambicano, que é africano, que é indiano, que é tanta gente, né? E a gente, às vezes, perde essa oportunidade. Esses dias eu estava ouvindo uma pastora, que eu gosto muito, a pastora Sandra, lá de Málaga, na Espanha, e ela estava dizendo algo interessante. Ela falando assim, olha, aqui na Espanha, ela contando, né? Aqui na Espanha também tem tido muito essa questão da imigração, né? De deportar
os imigrantes ilegais e tal, isso é um outro assunto que depois a gente fala sobre isso. Mas o fato é, né, ela fala assim, olha, infelizmente tem muita gente que não tem visto o lado espiritual dessa situação. Porque, por exemplo, as pessoas vieram cá, independente de entrar nessa questão se estão ilegais ou não, elas aí já estão cá. E nós, às vezes, perdemos a oportunidade de ministrar, por exemplo, para o indiano. Nós nos alegramos que o indiano vai ser deportado, pode ser deportado. Mas nós não olhamos pela questão espiritual. Olha, se ele for deportado, será que eu vou ter condição de ir na Índia ministrar a vida dele? Então é melhor, já que ele está aqui, receber a palavra do Senhor aqui. Ministrar ele logo. Independente, quem tem que Sim. resolver essa questão é o governo que resolve se deporta ou não deporta. Nosso papel é pregar o evangelho. E é mais fácil aproveitar que eles já estão aqui do que a gente ter que ir na Índia, né? Isso é mais barato. Isso é verdade. Aproveitar que eles já estão aqui e já falar da palavra de Deus. E fazer missões é isso, assim, sabe? É o que o Senhor disse, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Muitas vezes o nosso mundo, no momento, é a nossa casa. É o nosso esposo que não conhece Jesus. É o nosso filho que precisa do Senhor. Né? Então precisamos primeiro começar com a nossa comunidade, com a nossa casa, com a nossa vizinhança. Eu creio que depois o Senhor vai enviar-nos. Em nome de Jesus. Onde formos, seremos usados por Deus para fazer missões e pregar a palavra dele. Com muita alegria. Eu creio em nome de Jesus. Muitas mulheres têm medo de seguir o seu chamado, de servir, né? Como vencer esse medo? É uma realidade que todas nós, inclusive eu, tive muito, muito medo. Quando Deus falava comigo sobre o meu chamado, que eu ia ser, no meu caso, pastora, eu tinha muito medo, mas assim, o medo vem da nossa sensação de que nós não somos capazes de cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer, né? E o momento em que no momento que eu, na verdade, né, decidi romper o medo, foi exatamente isso, assim, é uma decisão, sabe, né? A gente tem que tomar uma decisão, porque no começo a gente não vai ter medo. Não vai ser fácil. Vai ter o frio na barriga. Só que aí, vai ter sempre o frio na barriga, sempre tem até hoje. Eu tô aqui, tô com frio na barriga. Significa que é o Espírito Santo, que não somos nós. Mas assim, é uma decisão, sabe? Seguir a Cristo é uma decisão e a gente tem que tomar sempre na nossa vida, todos os dias, a decisão de não pecar, estar em santidade, fazer as coisas certas, né? E na contramão do que o mundo, né, quer que a gente faça. É sempre uma decisão. E romper o medo é uma decisão. Mas uma decisão baseada, o que vai trazer essa base de confiança é mesmo a palavra do Senhor. Quanto mais você busca em Deus a palavra, você vai conhecendo a Deus, tornando íntima de Deus. E o conhecimento, quando a gente se conhece, a gente sabe que nós somos amigas íntimas, a gente acaba confiando uma na outra. Assim é o nosso relacionamento com Deus. Quando você está muito próxima de Deus, você está tão próxima, tem um relacionamento tão próximo com o Senhor, que você confia nele. Então assim, eu posso não acreditar em mim, mas se foi Deus que falou, eu vou, sabe? Então, assim, muitas vezes existe o medo, na nossa questão biológica, por exemplo, o medo é uma arma de defesa. Se a gente não tivesse medo, a gente punha a mão na tomada e tomava um choque. Então, o que faz a gente não pôr a mão é o medo de tomar um choque. É verdade. Então, é um sistema de defesa que Deus colocou no nosso corpo, é um dispositivo de defesa. Mas é um medo equilibrado, eu não posso ter pânico, percebe? Eu não posso entrar no modo pânico, aí já está extrapolar o que é normal, né? Já é fora do normal. Mesma coisa espiritualmente falando. A gente vai ter sempre um medozinho, um frio na barriga. Toda vez que eu vou para qualquer lugar, vou pregar, vou falar aqui, eu tô com um frio na barriga aqui, ó. Né? Mas vai mesmo. Mas você vai, e como você falou, a gente vai na mesma, porque a gente sabe quem nos chamou. A gente sabe que por mais que a gente não se sinta capaz, Deus, né, que está na nossa frente, que nos orientou a fazer, ele vai garantir, vai nos capacitar. Mas, assim, o medo controlável é o normal, e inclusive é muito bom para a gente não se ensoberbecer. Porque se a gente também perde esse medo, não, eu vou porque eu confio em mim, eu sou o super apóstolo. Aí Deus faz o quê? Puxa aqui nosso tapetinho aqui, volta, desce um bocadinho. Peraí. A palavra diz que Deus rejeita o soberbo, então volta lá para baixo. Então, assim, o medo é sempre um dispositivo que é até positivo, para guardar o nosso coração, assim, da gente saber que, não, eu tô com medo porque eu sei das minhas debilidades, eu sei que, né, eu sou ainda de carne, eu posso errar, eu posso cair, mas se o Senhor está dizendo que eu vou, então eu vou confiando no Senhor. Né? O medo, ele é importante, mas a paralisação aí já não é
já não é bênção. Aí a gente tem que orar por isso. Mas, assim, é mesmo Vencer o medo. vencer através de um relacionamento de confiança com o Senhor. Buscar e seguir. Amém. É isso. Se Deus te chamou e tem um frio na barriga, vai. Foi Ele que te chamou. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, depois, né, de todas essas palavras maravilhosas, Amém. vou pedir para a apóstola orar, então, para que as mulheres percam esse medo e que enfrentem o seu chamado, enfrenta mesmo, com medo mesmo, e que avance. Amém. Amém. Com muita alegria e muita honra. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa tarde, nesse dia, onde quer que essas mulheres estejam sendo alcançadas, Pai, que o Senhor possa tocar no coração delas agora, que elas possam ser ministradas, encorajadas, motivadas, para que elas possam viver o chamado delas, Pai, em nome de Jesus. Aquelas que se sentem, Pai, desmerecidas, que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas, para que elas sejam, Pai, em nome de Jesus, Senhor, motivadas pelo Senhor. Nós queremos convidar agora o Teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa agir em cada mente, em cada coração. Todo sofisma, Pai, colocado pelo inimigo, para as Tuas filhas acharem que elas não são capazes, que elas não podem, Pai, que o Senhor venha derrubar agora, em nome de Jesus. Queremos declarar, Senhor, que elas têm mentes e corações cativos ao Senhor. Queremos declarar, Pai, que o chamado falará mais alto na vida delas, que elas romperão o medo, que elas romperão a dificuldade, a paralisação, em nome de Jesus. Queremos declarar nessa tarde, nesse dia, aonde quer que elas estejam, que elas venham ser tocadas e abençoadas em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi ministrado nessa tarde, venha aquecer o coração das tuas servas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que elas possam, Senhor, avançar, para que elas possam romper, para que elas possam assumir, Pai, cada vez mais aquilo que o Senhor colocou no coração de cada uma delas, porque nós cremos que todas elas, que todas nós temos um chamado do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, queremos chegar a descer e te honrar nessa tarde, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Eu falo Glória a nessa Deus. tarde, mas é porque eu não sei se a pessoa vai assistir de noite, de tarde, de manhã, né? À tarde nesse dia, nessa tarde nesse dia, meu Deus. O que importa é que elas vão ver a Vai oração entender, né? e vai Às vezes a entender. pessoa está assistindo de noite, está assistindo em qualquer horário. Agora, uma outra questão que eu gostaria muito de saber, eu e todas as pessoas do outro lado, como podemos identificar o nosso chamado na igreja, por exemplo, e como podemos segui-lo sem fugir? Pergunta importantíssima, principalmente para as mulheres, né? Porque às vezes nós temos a tendência de fugir um bocadinho do nosso chamado, nos escondemos às vezes atrás dos nossos esposos, né? As que são casadas, nos bastidores. E assim, eu por muitas vezes, muitos anos também, tive um pouco de dificuldade em assumir mesmo meu chamado, né? Porque eu achava que não era para mim, Deus falava comigo que eu ia ser pastor, eu falava que eu não acreditava em Deus com relação a isso, né? Que era uma coisa que era muito grande, que eu não ia conseguir dar conta. E Deus falou comigo muito sobre Moisés, acredita? Uau! Moisés Falou muito tentou sobre fugir. Moisés. Então, Ele tentou Moisés, Ele não conseguiu, ele tinha um irmão. é verdade. Moisés, todos nós, para começar aqui a nossa conversa, essa parte aqui da nossa conversa, né, todos nós temos um chamado e temos um propósito em Deus, né? E o nosso chamado já nasce conosco, o nosso propósito também, só que tem um momento certo em que Deus, ele chama a gente para viver o propósito. Nós já temos o nosso chamado, mas o nosso propósito tem um time. Quando chega ali no momento certo, aí Deus starta o nosso propósito. E Moisés, ele tinha, né, o chamado de ser o libertador do povo, né, de Israel do Egito, e estava ali intrínseco nele, já tinha aquele perfil de liderança, e quando foi no momento certo, embora ele tivesse antecipado um bocadinho, porque teve aquela situação que vocês conhecem a história, que eu sei que todo mundo aqui leu a Bíblia, né? Quando Moisés vai lá e mata lá o egípcio, enterra na areia, depois vem lá, né, e o egípcio é descoberto porque morreu e tal, e aí Moisés tem que fugir e vai encontra com a esposa dele, vai cuidar das ovelhas de Jetro, né, tá lá em Êxodo 3. Então, quando passa por todo esse processo, que está ali sendo tratado por Deus, né, vivendo aquele processo, né, de humildade, porque ele tem que cuidar de coisas que não são dele, ele tem que cuidar das ovelhas do sogro, né? Às vezes a gente só quer cuidar daquilo que é nosso, não quer cuidar do que é dos outros. Detalhe importante. Já está começando ali a desenvolver o processo dele para viver o propósito, né? Então, depois que ele passa por isso tudo,
Aí Deus fala com ele na sarça e diz a ele, olha só, Moisés, está na hora de você viver o propósito que eu separei para você. E sempre na nossa vida tem um momento que Deus fala conosco, olha, você sabe, já coloquei dentro de você aquela vontadezinha, já apontei para você o que você tem que fazer, mas chega um momento que parece que a gente entra assim numa encruzilhada, sabe? Que a gente tem que iniciar o nosso chamado. E aconteceu assim comigo, o nosso propósito, na verdade. Aconteceu assim comigo. Eu estava ali, eu sabia, Deus tinha falado comigo para ser pastora, mas eu não queria muito e tal. Aí chegou um momento que ele falou assim, olha, o momento é esse. Vocês já estão aqui, já estão liderando uma igreja, e aí? Você vai liderar, o seu esposo vai liderar a igreja sozinho? Quem vai cuidar das mulheres da igreja? E tem muitas mulheres que estão nos ouvindo hoje, né, que tem até um chamado, até pastoral ou de liderança, ou de ministério infantil, né, falando dos ministérios da igreja, ou de intercessão, né, e aí às vezes acha que não é capaz, que não é digna, né, que não consegue, mas assim, se Deus ele nos capacitou, né, se nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós podemos fazer todas as coisas porque o Senhor já nos enviou para fazer. Né? Você já colocou dentro de nós aquele desejo, aquela vontade, já apontou dentro de nós aquele sentimento, é porque é a altura de começar, né? E as mulheres às vezes ficam um pouquinho assim escondidas, aí se escondem atrás da casa, não, porque eu tenho muito compromisso, eu tenho filhos, né? Os nossos filhos nunca nos impediram de fazer a obra do Senhor, graças a Deus. Se os nossos filhos são do Senhor, né? Deus não ia nos dar nada que nos atrapalhasse a fazer a obra dele. Né? Então, assim, Deus ele dá graça, ele envia pessoas para ajudar também. Né? Quando a gente se abre para viver o chamado de Deus, ele envia pessoas para ajudar, muitas irmãs me ajudaram. Eu lembro de experiência que eu estava pregando e o meu filho no carrinho, para já, Noemi, quando eu comecei a ministrar, muito nervosa, com muito medo. Eu pegava o carrinho do Vitor de bebê e colocava o Vitor lá dentro do carrinho e colocava ele na frente do altar da nossa igreja e começava a treinar, pregando só pra ele. Quando ele chorava, ai, tá ruim. Quando ele chorou, ai, tá ruim, tô pregando tudo ruim. Ah, não gostou da pregação. Com 8 meses, 1 ano. Já tinha ele ali, já desde Já era uma plateia, pra eu poder ministrado. me acostumar. Não, mas eu morria de medo de microfone, eu fugia léguas, menina. Fazer isso aqui Nossa. hoje? Não fazia não. Morria de medo, era muito vergonhosa. Então, deu só um bocadinho. Aí, Deus só vai que mudando, quando Deus vai mudando, vai adaptando, deixando da forma que ele gostaria. Glória a Deus. É só a gente se abrir e dizer assim, Senhor, e não é muita coisa, assim, Senhor, eu aceito o meu chamado. É só isso, a oração é só essa. Senhor, eu aceito o meu chamado. Agora faz o que o Senhor quiser. E aí o Senhor começa a desatar, começa a te dar coragem, começa a te dar intrepidez, começa a te dar ousadia, começa a enviar pessoas para te ajudar. E você começa a fluir. Mas assim, nós precisamos mesmo entender, né? Que todas nós temos um chamado em Deus, temos um propósito em Deus, né? Por mais que você tenha o seu primeiro ministério, seja a sua casa, a sua família, o seu esposo, os seus filhos, né? Isso tem que ser também estendido, né? Deus nos chama para poder edificar também outras pessoas. E como é que a gente edifica outras pessoas? Identificando o nosso chamado. Às vezes o nosso chamado é ficar na cantina, fazendo ali um bom alimento, uma boa comida, um bom lanche. Né? Às vezes o nosso chamado é limpar a igreja. Quantas vezes eu ia para a igreja, limpar a igreja, e era tão edificada. Até hoje, eu vou te confessar, até hoje, tem vezes que eu vou na igreja limpar a igreja, e Deus me dá muitas palavras ali para ministrar, para pregar para o povo. Estou ali sozinha trabalhando e Deus começa a me dar palavras. Então, assim, não tem nada, exato, tem nada que Deus coloca na nossa mão que não seja para prosperar, para Ele. Né? É uma bênção, assim. Então, eu quero deixar aqui um encorajamento às mulheres de Deus, mulheres virtuosas, que em nome de Jesus decidam, né, assumir o seu chamado, que decidam em nome de Jesus fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração, que você seja uma ferramenta do Senhor, que vocês sejam usadas por Deus para poder ministrar outras mulheres, outras pessoas, em nome de Jesus. E é uma bênção, assim. A maior privilegiada será você quando você assumir o seu chamado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E faça, se tiver medo, faça com medo mesmo. Amém, isso aí. Porque também para mim começar o podcast, Deus tinha me dado há 1 ano antes. Eu cheguei até de compartilhar. Exato. E eu fugi durante 1 ano. Uau! Até que eu decidi, falei, não, eu vou começar. Aí tudo começou a dar errado. Aí eu falei, mas eu vou começar. Aí eu comecei a colocar empecilho na minha mente, que eu sei que não era eu, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Onde que eu vou gravar? E Deus começou, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer, e tudo deu certo. Amém. E aí você pensa, se eu tivesse paralisado com o primeiro pensamento, eu não tinha conseguido.
E hoje é o nono podcast. Amém. Então, olha, glória a Deus. Eu sei que esses vídeos, eu sei que os testemunhos vão edificar outras mulheres que estão precisando de uma palavra que a gente vai falar aqui, porque é Deus que está aqui. Amém. Então, é maravilhoso. Então, faça com medo mesmo. Se vir aquele frio na barriga, é aí que é um sinal também. Amém? Então é Amém. isso, povo de Deus. Esse é o nono podcast. Muito obrigada Eu pela que sua agradeço presença. a oportunidade E volte de estar sempre, aqui. que eu sei que Amém. temos muito mais testemunhos. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tá vendo agora? Fala que fica. Tá verde? Então, tá tudo verde. Eu acho que tá gravando tudo certinho, entendeu? Eu acho que vai dar certo. Esse podcast vai sair hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mulher Viçosa hoje Já vai deu ser uma certo. bênção, em nome de Jesus. Já.